Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Painel Ruralcast, um podcast voltado à agropecuária, levando informação de qualidade, conhecimento técnico e experiências que fazem a diferença no campo. No episódio de hoje, vamos falar de um dos principais desafios da caprinocultura leiteira, a mastite em caprinos. Vamos entender como essa doença impacta a produção, quais são as principais formas de prevenção, diagnóstico e tratamento, além dos cuidados que o produtor deve adotar para garantir a saúde do rebanho e a qualidade do leite. E para conversar conosco, recebemos a zootecnista Priscila Isidro, bacharel em zootecnia pelo Instituto Federal do Ceará, Campus Crato, especialista em tecnologias agrícolas pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, mestre em ciência animal pela Universidade Federal do Vale do São Francisco também e doutora em biociência animal pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Priscila, seja muito bem-vinda ao Painel Ruralcast. É um prazer recebê-la você para compartilhar um pouco de sua experiência e de seu conhecimento para todos os nossos ouvintes. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Priscila, é um enorme prazer te receber aqui. E para começar, o que é a mastite e por que ela merece tanta atenção dos produtores de caprinos? Olá, Saulo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer poder contribuir com o Painel Ruralcast. E respondendo à sua pergunta, a mastite ela é uma inflamação da glândula mamária, né? E ocorre principalmente por infecção bacteriana. Então, ela merece total atenção porque atinge diretamente o motor, digamos assim, da caprinocultura leiteira. Quando o uber adoece, cai a produção de leite, cai a qualidade e aumentam também os custos com tratamentos e descartes. A mastite é um problema frequente na caprinocultura leiteira brasileira? Sim, é uma das enfermidades mais frequentes e que mais geram perdas financeiras silenciosas no Brasil, principalmente quando se trata da mastite subclínica. Por ser um país de clima tropical com variações de umidade e calor, somadas por vezes a faltas pontuais e falhas também de manejo e higiene, a ocorrência acaba sendo, com certeza, bastante alta. Quais são as principais causas da mastite em cabras? A principal causa é a entrada de micro-organismos, como estafilococcus, no canal do teto. Então, isso ocorre principalmente por falhas na higiene da ordenha, também instalações com acúmulo de esterco e umidade, além de lesões na extremidade do teto, né, na ponta do teto, causadas por manejo brusco ou regulagem correta da ordenhadeira mecânica. Priscila, existe diferença entre mastite clínica e a mastite subclínica? Como o produtor pode identificar cada uma delas? Sim, Saulo, existe diferença. E é fundamental para a gestão da propriedade. Então vamos lá. A mastite clínica é a forma visível da doença. O produtor percebe facilmente no dia a dia. O Uber começa a apresentar alterações, ou melhor, sintomas de inflamação, né? Fica inchado, dolorido quando ao toque, né? A cabra tem bastante sensibilidade ao toque. E o leite também apresenta alterações claras, como grumos, pus e aspecto sanguinolento. Já a mastite subclínica, ela é a mais perigosa, porque não mostra nenhum sinal visível nem no úbere e nem no leite. A cabra aparenta estar saudável, mas começa a ter a produção reduzida e continua também disseminando bactérias na linha de ordem. Então, para identificar a forma subclínica, o produtor ele deve recorrer ao CMT, né, que é um tipo de teste prático de triagem na rotina da fazenda e, principalmente, se possível, a análise microbiológica, que é a cultura do leite, em laboratório. Por quê? A cultura é o exame definitivo, ela vai identificar exatamente qual bactéria está causando a infecção do úbere e vai permitir um tratamento direcionado e eficiente para o rebanho. Quais são os primeiros sinais que o produtor deve observar durante a ordenha? Na ordenha, o produtor deve ter um olhar atento. Os principais sinais visíveis são alterações na cor ou textura do leite, como fios, grumos ou aspecto aquoso no teste de caneca do fundo preto, e alterações no teto ou úbere, como vermelhidão, inchaço e sensibilidade excessiva do animal ao toque, como a gente já falou sobre isso. Quais são os principais prejuízos que a mastite causa para a produção de leite e também para a propriedade?
O prejuízo vai muito além do leite descartado durante o tratamento com um antibiótico, né? Os principais prejuízos são queda drástica na produção diária de leite, gastos com medicamentos e assistência veterinária, descarte precoce de matrizes de alto valor genético com perdas de tetos devido à fibrose e trabalho extra, né, com a equipe de manejo. A mastite pode comprometer a qualidade do leite destinado ao consumidor e também a fabricação de queijos? Com certeza. O leite de uma cabra com mastite, ela sofre alterações em sua composição, né? Cai os teores de gordura, de proteína e também de lactose. Então, na fabricação de queijos, isso se traduz em baixo rendimento na coalhada, porque o leite demora a coalhar e também ocorre o surgimento de sabores e odores indesejáveis. Quais fatores de manejo favorecem o aparecimento da doença, Priscila? Os principais são falta de rotina padrão na ordenha, não realizar a higienização e secagem adequada dos tetos, falta de manutenção em equipamentos de ordenha e instalações inadequadas, né, com excesso de sujidades, né, e esterco e também a presença de moscas. Outro fator é a falta de linha de ordenha, ou seja, ordenhar animais doentes junto com os sadios. A higiene durante a ordenha realmente faz tanta diferença e quais são os cuidados que são indispensáveis? Faz toda a diferença, Saulo. A ordenha é um momento de maior risco de contaminação. Então, os cuidados indispensáveis são pessoas com mãos limpas e higienizadas, uso do pré-dipping, que é a desinfecção e secagem adequada dos tetos antes de ordenhar, o uso do pós-dipping, que é a desinfecção imediata após a retirada do leite, né, para selar o canal do teto, e a ambiência calma para não estressar o animal. Eu escuto bastante de produtores. Na época do meu avô, a gente colocava fezes no teto, que era para o bezerro não mamar, o cabrito não mamar. Meu Deus do céu, quase dava um infarto assim de escutar essas coisas, mas era uma realidade naquela época. É, da cultura, né? E hoje é importante que haja uma intervenção, né, de forma que se respeite, claro, A tradição, a né? tradição, o modo de pensar, mas que leve o conhecimento técnico de forma que ele entenda que essa não é uma prática hoje aceitável, né, e pode comprometer a própria produção dele. Isso é extensão rural, né? Uhum. O ambiente, Priscila, onde os animais ficam alojados, influencia na ocorrência da mastite? Totalmente, né, se a cabra sai da ordenha com o canal do teto ainda aberto e deita sobre uma cama úmida, com fezes e urina, a bactéria entra facilmente no teto em questão de minutos. Então, instalações limpas, secas, bem ventiladas e com espaço adequado por animal reduzem drasticamente os casos ambientais de mastite. Como deve ser feito o controle sanitário do rebanho para reduzir os casos? Então, uma das práticas indispensáveis, né, como eu já falei anteriormente, é a linha de ordenha. Então, como funciona? Primeiro ordenham-se as cabras jovens e sadias, depois aquelas cabras mais velhas, mas que também estão sadias, e por último, as que têm ou já tiveram mastite. Então, além disso, o monitoramento periódico do rebanho, descarte orientado de animais crônicos que não respondem ao tratamento, e rigor nas medidas de biossegurança ao introduzir novos animais na propriedade são indispensáveis. Você falou dessa ordem, o mesmo leite de uma cabra que sadia pode se misturar com o leite de uma cabra que tenha mastite? Não, porque aí há a contaminação do leite, Justamente, né? é. Esse detalhe que tem que deixar para o produtor, né? Isso. Quando o animal apresenta mastite, qual deve ser a primeira atitude do produtor? Então, a primeira atitude é isolar o animal da linha de ordenha ou ordenhá-lo por último, para não contaminar as outras cabras e não misturar o leite, né, como você bem falou, é, com os demais, com o leite das demais cabras. Então, e em seguida também diagnosticar e buscar orientação técnica para indicar o tratamento correto. O tratamento envolve antibióticos ou existem outras medidas importantes?
Então, nem todo caso requer antibiótico sistêmico ou intramamário. Casos leves podem ser manejados com esgotamento frequente no teto afetado, massagens e anti-inflamatórios sob orientação veterinária. E é importante salientar, né, que o uso de antibiótico deve ser criterioso, preferencialmente baseado em antibiograma, né, que é um teste microbiológico, respeitando rigorosamente o tempo de carência para evitar resíduos no leite. É importante salientar também, Saulo, que o uso de antibiótico inadequado, ele expande, né, a sua importância para a saúde única, né, porque acaba também criando resistência, Isso é uma né? verdade, viu? E aí o problema de resistência é um problema bastante pertinente nos dias atuais. Então, o uso de antibiótico ele deve ser bastante criterioso. Para reforçar isso, muitos produtores, pecuaristas não sabem, aí faz o quê? O que está acontecendo, coloca antibiótico. E daqui a pouco esse animal vai criar uma resistência imensa a Uhum. qualquer bactéria, enfim. Quais os principais erros que você observa os produtores cometerem no controle da mastite? Então, tratar, como você falou, né, tratar a mastite sem diagnosticar. Usar qualquer antibiótico por conta própria, sem saber quem é que está causando aquela infecção. Então, os testes microbiológicos, eles conseguem identificar qual é o tipo de bactéria que está causando aquela infecção e direcionar os antibióticos que são eficazes para esse tratamento. Outro fator é não respeitar o tempo de carência, né? Fornecer ou vender o leite com o resíduo da medicação, isso é muito perigoso. E negligenciar o pós-DIP, né? Que é achar que aplicar o produto pós-ordenha é gasto e não investimento. Existem exames ou testes simples que ajudam no diagnóstico da mastite? Sim, Saulo, existem. E eles são práticos, né, para a rotina do produtor. Dois deles, né? Que é o primeiro é o teste da caneca de fundo preto ou caneca telada, e ele é feito em toda a ordenha para detectar os primeiros grumos de mastite clínica. Tem o CMT, que é o California Mastitis Test, que é o teste de campo com reagente líquido para diagnosticar a mastite subclínica à beira do curral, né? E tem também, se possível, né, encaminhar essa amostra para uma cultura microbiológica. A coleta do leite ele é enviada para o laboratório para identificar o agente causador e o antibiótico mais eficaz. Existe alguma época do ano que a mastite costuma ocorrer com maior frequência? Sim, nos períodos chuvosos ou de maior umidade, os desafios ambientais aumentam consideravelmente por conta do acúmulo de lama, né, e a umidade nas instalações. No entanto, no período seco, o excesso de poeira e a alta densidade de animais em ambientes fechados também exigem atenção. A genética ou a seleção de animais pode ajudar na redução de casos de mastite? Com certeza, Saulo. Então, na seleção genômica, né, e no melhoramento de caprinos, busca-se animais com boa conformação de úbere e teto, úberes bem inseridos, que não fiquem pendulosos perto do chão, né, e com maior resistência genética natural a infecções, reduzindo o risco de lesões e contaminações. Então, que recomendações você daria para um pecuarista que tem poucos animais, mas que quer produzir leite de qualidade? Então, a escala, né, não impede a excelência. Daria três orientações básicas. Padronize, né, a rotina de limpeza e higiene antes e depois da ordenha. Faça a caneca de fundo preto diariamente e o CMT periodicamente no rebanho. E garanta o conforto e cama seca para as cabras descansarem. Se você pudesse deixar três dicas práticas para prevenir a mastite, quais seriam elas? A primeira, fazer o pré e o pós-dipping corretamente em 100% das ordenhas, manter o ambiente de descanso das cabras limpo e seco e estabelecer uma linha de ordenha rígida, né, separando os animais sadios dos doentes. Na sua opinião, quais tecnologias ou novidades têm contribuído para melhorar o controle da mastite na caprinocultura? Então,
Temos visto grandes avanços na automação e sensores em ordenadeiras, testes rápidos no local para identificação microbiológica de patógenos, além de vacinas específicas para rebanhos e produtos de higienização de alta performance e ação rápida para o teito. Priscila, agora eu quero saber, o que te levou a escolher zootecnia como profissão? Então, Saulo, a zootecnia Primeiro, tu é de onde mesmo? do Ceará, Qual cidade? Ceará, qual cidade? Mauriti, Mauriti. mas estudei no Crato, na IFCE. Ih, fala. Então, a paixão pela produção animal e, com certeza, o papel transformador no campo é uma das coisas que me motivam, né? Eu sou filha de agricultor, então sei como é difícil lidar com o campo, acompanhei de perto meu pai, né? E eu sei como é importante para o produtor receber uma orientação técnica, receber um direcionamento. É tanto que no meu trabalho de conclusão de curso eu trabalhei com extensão rural, então é desafiador, né, trabalhar com a zootecnia, mas também é engrandecedor, abre um leque de possibilidades. No meu trabalho de conclusão de curso, Saulo, eu trabalhei com extensão rural, e aí foi muito satisfatório ver nos produtores rurais a empolgação de receber o conhecimento científico, né? A gente foi muito bem recebido quando a gente levou o conhecimento técnico para que eles melhorassem a produção. Então, essa foi uma das motivações ao ingressar na zootecnia, é poder contribuir com o produtor rural. E também a zootecnia ela abre um leque de possibilidades, seja no âmbito da produção, né, dos sistemas de produção, como também na atuação, seja na pesquisa, no ensino e também na extensão rural. Então, para encerrarmos, deixe uma mensagem para os pecuaristas e também para os estudantes que sonham em trabalhar com a caprinocultura e também com a produção animal. Então, aos produtores, eu digo que valorizem o capricho no dia a dia. A excelência é o melhor investimento que eles podem fazer. E lembrar que a prevenção da mastite é importantíssima para a rentabilidade do seu negócio, né? Aos estudantes, dediquem-se ao conhecimento técnico com olhar atento à realidade do produtor, porque a caprinocultura é uma atividade nobre, cheia de oportunidades e precisa de profissionais comprometidos em fazer a ponte entre a ciência e o campo. Doutora Priscila Isidro, muito obrigado, meu bem. Por nada, Saulo, é um prazer. Priscila, muito obrigado pela sua participação e por compartilhar tanto conhecimento conosco. Eu tenho certeza que essa conversa será de grande contribuição para pecuaristas, técnicos, estudantes e todos aqueles que atuam ou têm interesse pela caprinocultura. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela audiência de coração, viu? Se gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, colegas de profissão e nos grupos de WhatsApp. Assim você nos ajuda a levar informação de qualidade para cada vez mais pessoas. Aproveite também para enviar sugestões de temas, dúvidas ou indicar convidados. Nosso WhatsApp é 87981532111. Se você deseja apoiar o crescimento do Painel Rural Cash, pode contribuir por meio de nosso Pix, utilizando a chave painelruralcash@gmail.com. Toda contribuição é bem-vinda, viu, pessoal? E não deixe de participar do canal Informes Painel Rural no WhatsApp. Lá você recebe notícias, oportunidades, eventos, editais, vagas de emprego, informações atualizadas sobre a agropecuária. O link para entrar no canal está disponível na descrição desse episódio. Aproveite também para seguir o Painel Rural Cast no Spotify, YouTube e no Instagram. Assim você fica por dentro de todos os episódios e das novidades que preparamos para você. Eu sou Saulo Laet e foi um prazer estar com você em mais um episódio do Painel Rural Cast. Um forte abraço, fique com Deus e lembre-se, o conhecimento também é uma ferramenta de produção no campo. Até o próximo episódio.